Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do A Melhor Parte Podcast, iniciando o ano com chave de ouro, gente. Estou muito feliz porque a gente vai compartilhar aqui testemunhos, coisas reais, coisas assim, impactantes, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida aí. Então, antes de começar, não se esqueça, porque depois você vai se esquecer. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, envia para um amigo também para poder divulgar essa história que é impactante e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para sua vida. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. A gente está estreando o programa, o mesmo programa numa casa nova, né? A melhor parte do podcast está de casa nova. O pastor Luiz estava na primeira edição, né? É verdade. Eu não estava e ele sim. Então ele está aqui para estrear a reestreia do melhor parte podcast. Para fazer diferente, a gente trocou de lado. Exatamente. Para não ficar todo ano igual. E mudamos um pouco o cenário também, gente. Vocês repararam. É isso aí, tá de cara nova. E eu queria pedir pro senhor se apresentar. Eu já falei o seu nome, mas, por favor, se apresente, pastor. Amém. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. É sempre uma honra e um presente de Deus poder falar um pouquinho do que Deus tem feito, falar dos grandes feitos dele. Amém. Glória a Deus. Bom, meu nome é Luiz Missaglia, sou pastor da Viva Manchester Church, aqui na cidade de Manchester. Nós temos servido ao Senhor aqui nessa cidade com muita alegria e muita honra no Senhor. Amém. Por coincidência, a gente também tem comparecido lá às vezes. Todo sábado. Todo sábado, às 19h30. Se você está aqui em Manchester, venha fazer parte dessa família. Você também. Fica aqui o convite. Depois a gente vai colocar mais dados aqui para vocês. A gente não pode perder a chance. Com certeza, com certeza. Pastor, a gente tá muito feliz porque eu me sinto fazendo parte dessa missão, apesar de não ter ido, mas foram em oração, em jejum, em oferta, em tudo mais. Participamos desse processo e realmente antes eu não tinha assim muito conhecimento, né, sobre Paquistão ou sobre o próprio islamismo, como eram os que viviam os cristãos perseguidos neste lugar. E faz mais de um ano pra cá, mais ou menos, quando começou realmente até as conferências que eu comecei a participar, 2 anos, na verdade. 2 anos, né? Eu comecei a me interessar por esse assunto, a estudar um pouco. E juntamente, né, a igreja e o seu interesse também nasceu por essa nação. Sim. Então, como que foi que surgiu, assim, esse desejo, né? Como a gente já falou, nós já fazemos parte aqui da comunidade, a Viva Manchester Church. Uma igreja que é maravilhosa, né? Muito ensino, muita coisa boa a gente tem vivido ali. E faltava uma missão, assim, específica. E quando surgiu essa ideia, eu, particularmente, fiquei muito feliz. Porque eu creio que a igreja, ela tem que fazer a diferença na sociedade, né? E podia contar um pouquinho dessa história inicial. Como que foi esse primeiro contato com o Paquistão? Como que surgiu contato com o pastor lá e pra gente ficar sabendo, né, como que foi essa parte inicial. Sim, eu sempre digo que o Paquistão foi um presente de Deus para a nossa vida. Não só para a minha vida como pastor, mas também para toda a igreja, para a comunidade. Amém. Há 2 anos, mais ou menos atrás, veio uma pessoa na igreja, um amigo, e ele me comentou a respeito de um trabalho no Paquistão, que um pastor estava fazendo lá, que ele conheceu através de uma moça, de uma paquistanesa cristã, que veio fazer um seminário teológico aqui em Manchester. E aí ele foi e me apresentou o pastor Tahir, lá do Paquistão, há mais ou menos 2 anos atrás. E aí, nesse primeiro contato, o pastor Tahir falou: pastor, você pode me discipular? Eu falei: Tahir, eu vou orar, e assim que o Espírito Santo de Deus me autorizar, eu posso fazer sim, eu te digo sim ou não. Passaram-se aproximadamente uns 6 meses, e aí o Senhor me falou: pode discipular o Tahir. E aí eu comecei o discipulado com ele, tem praticamente quase 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, algo assim. E aí nós começamos o discipulado a partir daí. Ah, tá. Então começou com um discipulado com um pastor que já estava lá. Que já é um pastor local, um pastor paquistanês. E só para o pessoal que tá em casa, né, eu tenho certeza que tem gente lá do Brasil que vai nos assistir. Em qual língua é esse discipulado, pastor? Inglês. Ah, ok. Então ele é um percentual pequeno da população que tem uma educação melhor. Ele é um professor de física
Nossa. Fala inglês, e paquistanês no caso também, é claro, né? E, assim, uma pessoa totalmente dedicada ao Senhor, com um extremo amor, extrema devoção, extrema paixão pelo Senhor. E esse discipulado que ele buscou, ele estava assim já disposto a aprender, a receber só, ou ele queria só mostrar que era um pastor de lá para um povo daqui? Não, ele queria aprender. Que bom. Aprender. Tanto é que, só para fazer, vou dar uma palhinha aqui. Uhum. Quando eu estava com ele no carro, nas locomoções, nas viagens que nós fizemos lá dentro do Paquistão, não vou falar o nome de cidades aqui por questão de segurança, nas viagens ele me mostrava o caderno dele de estudos bíblicos. Quando ele vai pregar, você faz ali o esboço, e ele me mostrou vários esboços que ele fez. E os esboços eu peguei, olhei assim, tudo em inglês, e eu falei, Tahir, isso daqui parece que eu escrevi isso daqui. Ele falou, pois é, pastor, eu presto muita atenção em tudo que você me ensina e eu coloco em prática. Nossa. Eu fiquei chocado, no bom sentido, falando chocado no bom sentido. Então o senhor achou um Timóteo. Exatamente. Eu digo que ele é um presente de Deus para minha vida. É isso, é como o Paulo detalhe, chamava ele de meu filho. E né? não é só um, temos o pastor Imran também, que é o irmão mais velho dele. E os dois, assim, são bênção demais. Que coração. Bênçãos demais. Sim. Assim, interessante, porque talvez alguém tá um pouco mais distante, tá no Brasil, pensa em ajudar, né, e não sabe como também fazer. E é importante falar que teve um processo, teve vários meses ali de acompanhamento. Teve. Fazia chamadas online, né? Exato. Aí teve momentos que o senhor pregou para a igreja, Preguei né? várias vezes para nossa igreja. Detalhe, depois que eu comecei a discipular o pastor Tahir, veio um convite da parte deles para que a gente adotasse eles como igreja. E aí nós começamos a Viva Paquistão, há mais ou menos um ano e pouco atrás, e ali começou. E aí, frequentemente, eu prego para a igreja lá por vídeo. Eu lembro que quando no começo a gente falava da igreja do Paquistão e pouco tempo depois a gente começou a falar da Aviva no Paquistão. Aviva Paquistão. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é a igreja expandindo, né? Sim. Então, assim, Pastor Luiz, o que Deus, assim, mostrou, assim, ou deu uma palavra específica para o senhor, para que esse discipulado ele se tornasse uma vontade de ir até lá, de conhecer esse povo, né, e também de passar para nós também essa vontade, porque, né, começou com o senhor falando e de repente todo mundo começou também se interessar e enfim, que o senhor falou assim específico? Sim, foram 2 anos ali, mais aproximadamente, de preparação para que a gente pudesse chegar na data da viagem. O pastor Tahir sempre me perguntava, pastor, quando que você vem para cá? E eu dizia, Tahir, vamos orar. Vamos orar. Passaram-se quase 2 anos, aproximadamente 2 anos. E aí, quando o Senhor liberou para ir para lá, aí eu fui. Só que nesse meio tempo, nós começamos a comunicar à igreja do projeto que o Senhor tinha falado conosco ali. Sim. Em algum momento o senhor teve medo ou dúvidas antes nesse processo desses... Vamos colocar no último ano, assim, que a igreja entendeu, né, esse projeto, que a gente fez várias, entre ofertas, entre arrecadação de dinheiro, oração, jejum. Cantina. O senhor continuou muitas cantinas para arrecadar o dinheiro, para poder fazer essa missão. Durante esse processo, assim, parecia uma coisa meio distante, mas quando foi chegando próximo, assim, deu um... O que o senhor sentiu? No começo, não. No começo foi normal. Assim, eu vou fazer missões e ponto. Só que, quando chegou no último mês, aí começou, assim, dar um gelo na barriga, um friozinho na barriga. E aí eu comentava com a minha esposa, amor, eu tô sentindo algo diferente que eu nunca senti. E aí, passou. Do mesmo jeito que veio, foi embora. Mas isso tem a ver porque é um dos países mais perseguidos? Sim, para quem não sabe, o Paquistão é a 7ª nação mais perseguida, onde os cristãos são mais perseguidos em todo o mundo. E lá é você pisar dentro de um cacho de abelhas, dentro de um vespeiro, literalmente em forma... É um cristão no meio de 99% de uma população que é extremamente muçulmana. Vou até respirar fundo aqui, que não é fácil não, gente. Tem coragem? Não. Vou ser bem sincera, eu não tenho coragem de ir. Inclusive, a semana passada, alguns pastores me perguntaram, pastor, me leva da próxima vez? Eu disse para eles, olha, pode ser que seja só a passagem de ida, eu não posso garantir a sua volta. A realidade é essa. E, gente, para vocês,
terem ideia, né? Eu imagino a família, né? Que depois comenta um pouco mais sobre isso. Mas teve um culto que o pastor veio falando, quase que se despedindo da gente, só dava a gente chorando, falando, não, o senhor vai voltar em nome de Jesus, né? E o pessoal orando, jejuando, mas foi, assim, estranho. Foi muito estranho, porque foi uma sensação, assim, essa sensação de poder ir e não voltar. Na primeira vez que o pastor falou que ia, eu falei que ia junto. A Jaque, na hora, já falou, não vai não, não vai não, tem filho muito pequeno ainda pra eu criar sozinho. Não, o pastor voltou, viu? Dava pra ter ido nessa. Agora a próxima a gente já nem sabe se ele volta. Meu Deus do Brincadeira, céu. o pastor tá amarrado, em nome de Jesus. Se eu não voltar, eu vou estar na glória, com certeza. Esperando por vocês. Mas eu fiquei me colocando no lugar da pastora, assim, né? Sim. E eu realmente falei, não, eu não concordaria com ele ir agora, assim. Deus tem que tocar no meu coração ainda. Eu porque conversei com... Eu falei, eu tô muito com os filhos muito pequenos. Pra ficar Eu falei sem marido. com o Henry durante esse culto. Eu falei, e aí, como é que tá sabendo que teu pai tá indo pra lá? Ele falou, ele tem que ir, né? Eu falei, mas você pensou que ele pode não voltar? Ele parou e me olhou. É mesmo, né? Ele ficou sério, eu acho que ele não tinha pensado nisso. Tipo, talvez o senhor até falou e ele não recebeu tanto a informação. Mas naquele momento, igual a Jaque falou, né? Que tava todo mundo nesse mesmo entendimento. Ele parou e pensou, falou, é mesmo, né? Eu falei, mas vai voltar, em nome de Jesus. Ele falou, vai voltar. Eu falei, então tá tudo certo. Se a gente já declarou, vai voltar. E voltei, graças Graças a a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Pra ir e voltar várias vezes, pastor. Isso daí, Amém, eu creio em nome de vamos Jesus. continuar esse projeto aí Com enquanto certeza. Deus mandar. Amém, amém. É complicado, né? Depende do ponto de vista, né? Sim, é verdade. Vamos lá. A realidade no Paquistão. Primeiro, eu queria perguntar como que é, né, essa realidade espiritual lá no Paquistão. Então, no que as pessoas acreditam. O senhor já falou, mas, enfim, falar um pouquinho mais sobre isso. O Paquistão ele é um país 99% muçulmano, declarado. Tanto é que o nome do Paquistão é República Muçulmana do Paquistão. Só por aí a gente já imagina. Então, assim, é um ambiente extremamente hostil, onde nós sabemos a forma que eles lidam com as pessoas e tudo. Não vou dar mais detalhes aqui, mas é muito delicado, muito delicado. Muito delicado. Um cristão lá, uma pessoa quando se converte, ele perde o direito à escola, perde o direito à faculdade, perde o direito à saúde pública. Ele depende de favores para ter esses acessos. É muito Meu delicado. Deus. Eu até comentei do pastor Tahir que ele é um percentual muito pequeno, Ele é uma exceção. porque já assisti muita coisa sobre o Paquistão, assim, principalmente depois que a gente começou a orar por eles e ter esse projeto, o projeto das águas, né, que a gente não falou, que a gente tem um projeto que chama Águas do Paquistão, que é a arrecadação de fundos para comprar bíblias lá, né? Isso. Nós já mandamos aproximadamente 1.000 bíblias já para o Paquistão. Para quem não sabe, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, jogada muitas vezes, empoeirada, os nossos irmãos do Paquistão, quando nós assumimos a igreja no Paquistão, eles tinham pouquíssimas Bíblias. A igreja toda. A igreja toda. Tinham 5, 6 Bíblias. Nossa. Eu falei, Tahir, isso é impossível. E aí nós fizemos um projeto. Começamos na conferência do ano passado, 23. do ano 2024. Acho É, que foi 24 e 25. Isso. Isso. Fizemos 2024. E aí começamos um projeto de vender águas. Cada um que quisesse ofertar ali 1 libra, 2, o valor que quisesse. E a gente ia reverter esse valor para a compra de Bíblias. Então a gente já mandou aproximadamente 1.000 Bíblias para o Paquistão. Glória a Hoje Deus. toda a nossa igreja tem Bíblia. Nós já doamos Bíblia para outras igrejas também. Então a gente tem feito esse trabalho maravilhoso lá, que é distribuir para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Eu vi, o senhor compartilha também com a igreja, né? Quando o pastor Tahir, ele recebe essas doações para conseguir a Bíblia, porque a gente não pode mandar a Bíblia, senão não chega até ele, né? Isso. É quase que um contrabando, infelizmente, mas é a única forma. Não é bem isso, mas enfim. Quando ele consegue distribuir essas Bíblias, depois que todos da igreja já tiveram, ele sai fazendo missão dentro do próprio Paquistão. Exatamente. Né? Ele visita pessoas que não tinham sido alcançadas até então e acaba distribuindo Bíblias nessas missões, né? Há 6 meses atrás,
um parênteses aqui. Há 6 meses atrás nós fizemos uma missão. O pastor Tahir foi com seu irmão do outro lado do Paquistão. E ali ele foi pregar para uma tribo nômade que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Nunca tinha escutado falar sobre o Senhor Jesus. E ali nós levamos algumas bíblias também. E ali o Tahir me ligou e falou, pastor, eles não têm água potável aqui. Ele falou, pastor, a gente pode construir um poço artesiano aqui? Eu falei, Tahir, quanto custa? E aí ele falou tanto. Eu falei, Tahir, pode fazer. E aí nós temos um poço artesiano num lugar que é extremamente pobre, no meio do deserto, para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Foi cavado aproximadamente 200, 250 pés. E quando saiu água, era uma alegria assim tremenda das pessoas. Ganhamos mais de 2.000 muçulmanos. Glória a Deus. Para Jesus. Só ali naquela vila. Meu Deus. Só ali naquela vila. Teve construção de banheiro também, né? Eles não tinham banheiro, nenhum banheiro em nenhuma casa nessa vila. E detalhe, né? Os banheiros não é Nós como a gente 2 banheiros lá. tá acostumado aqui, né, Sim. pastor? Como que é o banheiro? A gente podia até ter... Eu esqueci de Nós pegar as temos uma fotos. foto. Mas eu vou... Depois na edição eu consigo colocar. Legal. Só para o pessoal que tá em casa entender, gente. É muita miséria, né, pastor? Infelizmente, é muita pobreza, assim, é muita dificuldade. E o banheiro que a gente tá falando não é o banheiro que a gente tá acostumado. Não. Como que é o banheiro lá, pastor? O banheiro é um... Como que eu posso falar? Ele é no chão. Eu não sei nem o nome daquilo. Ele é de louça, porém ele é no nível do chão. E ali a pessoa agacha e faz a necessidade e pronto. Ou seja, nem isso eles tinham. Não, nem isso tinha. O que foi que a gente conseguiu ajudar lá pra essa Construímos 2 vila banheiros lá pra vila. Um masculino e um feminino. Pra pelo menos eles terem o mínimo do mínimo. 2 banheiros para 2.000 pessoas, vocês imaginam Meu Deus. que é. Água Meu e banheiro. Deus. Isso é mínimo do mínimo do mínimo. Não, né? eles tomavam água do rio, uma água suja, água negra. Parecia água do rio Tietê, pra vocês terem ideia. Misericórdia. Meu Deus. Sim. Não sei nem como reagir. Como que vive, né? A gente não entende como... Sim. A gente sai no vento gelado aqui e já fica de cama. O pessoal lá... Deus é muito bom. Deus é muito bom porque Ele tem um propósito. Eles estavam lá até aquele momento para que pudesse ter essa oportunidade de ter um encontro com Jesus, né? Pastor, o senhor ministrou alguma palavra específica lá? Assim, Deus falou alguma palavra específica para levar para eles? Ou como que foi, assim? Foi interessante que quando o pastor Tahir, nós temos um discipulado uns 15 dias antes da viagem, da data da viagem. E aí, no final do discipulado, ele perguntou para mim, pastor, quais são as palavras que você vai ministrar aqui? Porque eu preciso estar acompanhando, saber a palavra para mim ver, para traduzir para o paquistanês. E aí eu falei para o Tahir, eu não tenho nenhuma palavra. Ele já sabe como que eu prego. Eu não tenho nenhuma palavra ainda para entregar para vocês. Mas você pode ter certeza que na hora o Espírito Santo de Deus vai dar. A primeira palavra que o Senhor me deu, eu estava dentro do avião. E foram 10 pregações, 9 igrejas mais na fazenda de escravos. E ali no avião o Senhor me deu a primeira palavra. E ali o Espírito Santo foi puxando uma atrás da outra e foram 10 pregações em 5 dias. Mas foram 10 palavras diferentes? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Ou seja, para cada lugar tinha algo específico. Algo específico. Eu entendo que assim, a vida do pastor ou do missionário, ele tem que estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Amém. Se o Senhor convencer você hoje de vir à igreja, o Senhor sabe o que você precisa ouvir. Se ele convencer a Jaque de vir hoje, ele sabe o que a Jaque precisa ouvir. Então a palavra em si, ela vai falar de acordo com as pessoas que estão no ambiente. Só para vocês terem ideia, nesses 6 anos que nós temos a igreja aqui em Manchester, eu tenho, vou chutar ali umas 300 esboços que eu faço ali antes de ir pro culto. Só que seria muito fácil para mim ir lá escolher 10 pregações, ou até mesmo para pregar de sábado. Vou pregar sobre isso hoje. Não é assim que funciona. Nós temos que pregar o que foi pregado há 1 ano atrás, o pessoal da igreja não vai nem lembrar muitas pessoas. Exato. Por isso que nós temos que estar na dispensação do Espírito Santo de Deus, ouvindo, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? Qual que é a tua mensagem para o teu povo? Amém. E assim vai. Porque pode mudar tudo, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui, então, uma foto já. Isso é da liberdade do Espírito Santo agir na igreja. Exatamente. Que é dele, né? Eu sempre digo assim, nós somos o corpo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. A igreja não pode agir por conta própria, por vontade própria, porque ela é só o corpo. O corpo responde aos estímulos do cabeça, que é Cristo. É verdade. Esse aqui foi o primeiro dia, então acho que é uma foto chegando, né?
E isso aí foi a minha chegada no aeroporto, no Paquistão. Uhum. Ali foi recebido pelo pastor Tahir, pelo pastor Imran, pelo pastor Munir e pelo pastor Imran também, que é esse da esquerda ali, o menor. E esse aeroporto lá é grande, assim? Tem uma cidade grande? Como que é, assim? A cidade é grande, tem uns 20 milhões de habitantes, a cidade. E o aeroporto é pequeno. O aeroporto é pequeno? É pequeno. Antes de começar a falar sobre o Paquistão, eu achava que o Paquistão era um país pequeno. Depois eu fui pesquisar, é muito grande. Tem, se não me falha a memória, 260 milhões de habitantes. Nossa. E é interessante, se você comparar, pegar o tamanho geográfico do Paquistão, ele se equipara ao tamanho do estado do Mato Grosso. Meu Deus. Imagina 250, 260 milhões de pessoas dentro do estado do Mato Grosso. Entre a China e a Índia ainda. Uhum, sim. 2 países que também não são cristãos. Aqui, então, também chegando, né, pastor? Sim, aqui já foi no primeiro dia, logo eu cheguei de manhã no aeroporto, e aí descansei um pouco no hotel. Logo, meio-dia, já seguimos já para essa cidade, que estava aos arredores onde eu fiquei. E como que é, assim, lá perto do aeroporto, no caso, é onde tem a cidade grande. Isso. Lá tem prédios, assim, coisas como a gente tem aqui, porque nas outras fotos a gente consegue ver que é tudo mais, assim, parece... Isso. O que eu vi ali são quase construções desértico. de 2, 3, 4 andares no máximo. Uhum. E no caso aí, seria o quê? Uma cidade mais Aí afastada? uma cidade afastada, aonde tem essa igreja, assim, é num lugar totalmente afastado que o carro chegou ali, eu achava que na última rua o carro não tinha como virar, não tinha como fazer a direita, era impossível fazer. E o motorista, ele virou à direita e ele conseguiu entrar naquela rua de tão pequena, tão apertada que era a rua. De tão escondida que é a igreja. E aí nós chegamos aí. Nessa aí que a igreja é retirada é porque eles não querem os cristãos dentro da cidade. Os muçulmanos, eles falam que os cristãos são impuros. E todos aí, que não são alguns lugares permitem que os cristãos adorem a Jesus fora da cidade, do lado de fora, que esse é o caso. Nossa. Esse é o caso. E no caso, essas crianças são já todas cristãs, já? São da igreja. Aí já era da igreja? Sim. Aí foi na primeira igreja que nós ministramos, que eu ministrei na parte da tarde. E eles falam inglês? Não, a maior parte não. Tinha uma menina que ela falou comigo em inglês no final. Uma menininha de uns 12, 13 anos. Então eles não te entendiam, mas queriam falar com você. Sim. Nossa, muita criança, né? Muita. E olha o detalhe. Nós estamos dentro da igreja. Sabe aquela cadeira ali na sua igreja que você muitas vezes não dá valor? Olha isso daqui. Os nossos irmãos e irmãs sentados no chão. E detalhe, as crianças sentadas do lado do seu pai ou da sua mãe. Sem dar um pio durante todo o culto. Sem ficar correndo pelo culto, pela igreja. É uma outra realidade, que exemplo. Meu Deus. A maioria assim, pela foto parece de mulheres, pastor? Ou... Não, que um lado senta mulheres e do outro lado senta os homens. Ah, tá. Permanece essa divisão, no caso. Sim, eles respeitam a mulher. Tanto é que para mim orar para uma mulher lá, o pastor ele tem direito, legalidade e autoridade de colocar a mão na cabeça. Mas normalmente eu pedia pro pastor, posso orar por essa pessoa? Ou se tinha um esposo, posso orar por ela? No começo eu nem encostava a mão de respeito, porque o homem não toca na mulher lá. Mas elas conversam assim com os homens ou não? Conversam. O que acontece? Ali tinha mais mulheres do que homens porque os homens estavam trabalhando. Que era durante a tarde. Sim. Essa é uma cena do que é, pastor? O pessoal... Todos os sinais de culto, nós distribuímos comida para eles. E ali era feita a comida tradicional do Paquistão, que é arroz com frango, que nós distribuímos para eles ali. E essa comida, ela era comprada ou é feita mesmo ali? Era feita ali. Ah, o pessoal faz ali e daí distribui. Faz e distribui. Acho que essa aqui é a mesma, né? Aqui tem uma outra já com mais pessoas, né? Isso, aí já foi no primeiro dia à noite, nós fizemos ali uma conferência para pastores do Paquistão. Pastor Tahir, pastor Imran, eles convidaram os pastores de todo o Paquistão e vieram 250 pastores aproximadamente. Uau. De todo o Paquistão. Nossa. Num país
perseguido, como o cristianismo perseguido, como o Paquistão. Você juntar 250 pastores, além de ser uma coisa grandiosa, é um perigo enorme, né? Sim, Que sim. perigo, né? Aí foi Se no alguém início sabe do que culto. tá acontecendo essa reunião. Sim. Aí foi no início do culto. No final, do meio pro final, o que acontece? Lá tinha muito trânsito. Nós fizemos isso daí numa cidade maior, essa conferência. Tinha muito, muito, muito trânsito. O trânsito lá é um caos. Que eu dirijo desde os meus 18, 19 anos. Eu já dirigi para tudo quanto é lado. Estados Unidos, aqui na Europa. Ali eu não tive coragem de dirigir. Nós precisamos pegar um motorista para dirigir para nós, que o trânsito é um caos. Nossa. Não há respeito, não há sinal, não há nada, não há lei na rua. E aí o que acontece? Vídeos. Os pastores, como vieram de longe, muitos chegaram atrasados. Então, do meio do culto pro final, começou a lotar, que as pessoas tiveram que ficar para fora. Nossa. Ou seja, nesse caso não tem como ir assim, vamos supor, vou ir pro Paquistão sozinho. É loucura, né, pastor? Não faça isso. Você tem que ter alguém de lá, nativo, que te... Exatamente. Que você confie e que te acompanhe. Né? Até vou deixar um aviso aqui para você que está nos assistindo. Tem muitas pessoas de lá de dentro do Paquistão que usam isso como scam. Scam, o que é scam? Golpe. Para fazer golpe. Muitos usam minha foto, estão usando a minha foto, usam minha foto com o Tahir, foto com o outro, para mandar mensagens e pedir dinheiro. Então não caia nisso que é golpe. Sim, infelizmente. Então daí nós vamos aqui pro dia 2. Aqui também já tem bastante pessoas. Isso, aí estamos no dia 2, no segundo dia à noite. Nós estávamos numa igreja. Essa é uma igreja grande já, parece. Isso, essa é uma igreja grande. Tinham aí aproximadamente umas 300 pessoas nesse culto. E ali foi tremendo. Tremendo o que o Espírito Santo de Deus fez ali. Foi milagres, sinais, prodígios. Eu fico pensando nesses números. 300 pessoas, 300 cristãos no Paquistão reunidos. É admirável e também dá coragem. Porque eles sabem que para o muçulmano seria... Opa, acertei na loteria. E o detalhe... Ali naquela porta lateral, tinham 2 portas para entrar na igreja. Aquela lateral ali, do lado do altar, e uma mais aqui ao fundo. E aí tinha os seguranças que ficavam andando de uma porta para outra. E eu pregando ali e eu vendo os seguranças passarem aqui no meu reflexo armados. Acho que eu tenho uma foto aqui. Esses eram seguranças. Um ficava em cada porta e um deles ficava indo de uma porta a outra, fazendo a ronda. Como que foi essa acho que esse impacto com essa realidade, né? Tão diferente, assim, de ver armas, de ver pessoas armadas. Não só ver pessoas armadas na igreja, né? Isso porque Jesus é o príncipe da paz, mas ele diz que não veio trazer paz. Então, as pessoas confundem as coisas muitas vezes, né? Eu até tinha perguntado antes do senhor, eu não sei se eu falei com o William, não lembro agora. Falei, mas vai ter alguma segurança pro pastor, né? Acho que o senhor não sabia, né? Se ia ter ou não. Não, na verdade eu falei pro Tahir que não precisava, o Tahir falou que também não precisava. Só que daí, quando eu cheguei lá, já tinha um segurança, um policial descaracterizado dentro do carro junto com a gente ali para proteger, no caso. Porque eu fiquei até preocupada, porque eu vi outros missionários que foram pro Paquistão também, e eles tinham segurança armada. Sempre andam com alguém. Sim, nós tínhamos que não eram. Nenhum desses era uma outra pessoa. Esse era um da igreja ali que o senhor tava. Da nossa igreja local. Aqui é uma igreja ao céu aberto, né? Como que fala? Eles não têm templo, nada. Comenta, pastor, para nós. Fechado de pano as paredes. É uma igreja no quintal de uma casa. Uau. No quintal de uma casa. Esse daí foi no segundo dia à tarde. E quando eu preguei aí, eu tava ministrando a palavra. Começou a tocar aquela música dos muçulmanos, o sinal que eles fazem para chamar os muçulmanos para a oração. Na mesquita, né? Na mesquita. Ali gelou o coração. Porque a mesquita era próxima. Muito próximo. Devia estar uns 300, 400 metros aí a mesquita. Uau. Chamando eles para a oração. E detalhe... Eles se encontrarem assim, na rua? Chega. E no caso, os muçulmanos sabem que eles são cristãos. O que acontece? Tem locais que nós fomos ministrar a palavra, não precisava de segurança. Tem locais que precisava. Então, assim, tem um bairro da cidade que é perigoso, tem outro que não é. Então é mais ou menos por aí que funciona, entendeu? Só que quem vem de fora não tem como saber onde é perigoso e onde não é. Ou seja, né, não vai arriscar a sua vida sem uma pessoa de confiança local. Sem conhecer.
que conheça. É Porque imagina, se loucura. você for pra um bairro errado, você pode morrer ali. Fica aqui o meu conselho, não vá sem você entender e conhecer onde você está pisando, com uma pessoa que seja de lá, que tenha conhecimento para te levar nos lugares que podemos ter acesso. Meu Deus. E quando eu estava ministrando aí à tarde, pode ver que em cima das casas não tem telhado. E tinham pessoas em cima do telhado, da laje, no caso. Em cima, e de repente um olhava daqui, um olhava de lá, ali me gelou também. Porque não tinha certeza não se era... sabia se eles queriam ouvir a palavra, era só curiosidade, ou se era Exatamente. espião. Exatamente. Tanto é que quando nós acabamos o culto aqui, eu saí pra fora, e quando eu saí, eu vi um homem totalmente de preto. Aí de repente eu olho aqui nele, uma AK-47 pendurada nas costas dele aqui. Ali gelou também. Nossa, eu ia perguntar Mas isso ele estava agora. do seu lado. Do nosso lado, Opa. graças a Deus. Eu ia perguntar isso agora, se teve algum momento, assim, tenso que o senhor achou que realmente estava correndo risco de vida, assim. Teve Esse momento, no caso? nesses dois cultos. Achei que você ia falar, teve a hora que eu desci no Paquistão. Até a hora que eu saí. Não, foram nesses dois cultos, naquele à noite e nesse aí que eu gelei. Pra gente que Mas não aí, tá o que o senhor acostumado com pensou? arma, eu acho que dá o impacto visual, Dá. né? Daquela... O senhor pensou assim alguma coisa, falou com Deus, se eu for... Tô em paz. Não, já fui preparado, na realidade. Que se o Senhor me levasse, eu tava em paz, estaria na glória com Ele. Tinha cumprido o meu propósito. Amém. A pastora tá quietinha ali, gente, só com o olho cheio de lágrima. Ai, eu fico só pensando o coração dela ouvindo essas coisas. Mas eu eu prego com muita verdade. Mas ali foi com uma extrema verdade na palavra, você pregando para pessoas que estão em situação de risco, entregando a sua vida por amor a Cristo. Ali, olha, nunca vivi uma experiência dessa na minha vida. Ali quando a gente prega que você tem que morrer por Cristo, aqui é fácil. A pessoa fala, eu morro, eu aceito e tal. Lá, se a pessoa faz esse aceite, né? Se ela aceita esse convite, ela pode realmente estar aceitando um convite para a morte. O grande detalhe é que aceitar a Cristo não nos custa nada. Romanos 10, 9 diz ali, se com a tua boca confessares a Jesus como seu Salvador, e em seu coração crer, será salvo. Porém, servir a Cristo vai nos custar tudo. Vai nos custar tudo, literalmente. E é o que eu vi, exatamente esse é o retrato que eu vi no Paquistão. Eles estão vivendo custar tudo na realidade. Coisa que nós, a Igreja do Ocidente, como eles falam lá, a Igreja do Ocidente, nós estamos muito longe dessa realidade que eles vivem. Para nós é fácil. Para ser bem sincero, é fácil. Extremamente Se a gente fácil. comparar, ser cristão, tá até meio na moda agora você falar que é cristão, É evangélico e tal. Mas quando eu comecei a pesquisar e ver mais sobre, eu falei, meu Deus, eu não sei se eu tenho a mesma fé que esse povo. Eu precisaria... Hoje eu falo, eu entrego minha vida sem negar a Cristo. E a gente conversa às vezes, até esse final de semana passado aconteceu, né, uma situação que alguém falou alguma coisa de eu morrer no caminho, alguma coisa assim. Daí eu falei assim, por mim tudo bem, eu não tenho problema com isso não. Daí, já que não tá, né, já vão pro lado dela. Daí eu falei, não é, porque eu tenho certeza daquilo que eu espero. Mas... Porque, pra mim, essa realidade é muito longe. O que pode acontecer talvez acontecer um acidente, ver uma coisa e de repente acontece. Agora, pra eles, é uma realidade que eles podem ir comprar pão e não voltar, porque achou um extremista no caminho. Exatamente. Falou assim, você é um impuro, tenho que te eliminar. Eles vão para a igreja, literalmente, se for pra morrer naquela noite, eles estão prontos pra morrer. A realidade é essa. E o pastor que tá pregando lá fala isso pra eles, assim, ou não precisa nem falar, nem? Eles não precisa nem nasceram falar, nessa tem uma realidade. realidade deles. Meu Deus. É uma Eles realidade deles. É igual aqui a gente falar como que esse povo aguenta tanta chuva, eles não conhecem outra realidade. E a realidade deles é essa, eles nascem, quando eles entendem quem é Cristo e aceitam como Senhor, não sabe se vai viver o dia de amanhã. Eu entendo que eles estão dando a vida deles por Jesus, literalmente. Literalmente. O que eles... como que eu posso, não sei, elaborar essa pergunta
que eu tô pensando, assim, é uma coisa meio profunda, assim, pra tentar entender. Mas, e se deu tempo também, de se colocar assim no lugar de uma pessoa que tá ouvindo a palavra ali pela primeira vez e que talvez era muçulmano, né? O que ela pensa? O pastor, por exemplo, os pastores talvez tenham tido uma conversa com eles. O que faz ela querer Jesus? Assim, uma pessoa, um muçulmano nessa situação, ele se voltar e se converter a Cristo. Olha, das principais formas que o muçulmano ele se converte é sonhando com Cristo. Jesus se apresenta para eles em sonhos. Mas o que eu entendi ali no Paquistão? O amor do Senhor é tão grande pelaquela nação, não só pelaquela nação, por todas. Sim. Mas ali especificamente, o que eu entendi ali? Todos os cultos foram 10 ministrações em locais diferentes. Todos os cultos, finais de cultos, eu orava ali por 50, 60, 70, 100 pessoas. Um por um. Eu ia ali 2, 3 horas orando pelas pessoas. Uau. E Deus fez milagres, sinais e prodígios ali que eu nunca vi em tanta quantidade, tão rapidamente na minha frente ali. E as pessoas testemunhando. Eu estou recebendo até hoje testemunho todos os dias. Targê me manda mensagem. Pastor, testemunho aqui, testemunho ali, testemunho ali. Então, eu entendo que o Senhor está fazendo esses milagres, primeiramente pela sede e pela fome dos nossos irmãos, e também esses milagres estão acontecendo para quê? Até teve uma das ministrações, até foi naquela igreja maior, que tinha ali 300 e poucas pessoas. Eu falei, olha, o Senhor está fazendo milagres aqui, sinais e prodígios, para que você compartilhe. Eu preguei sobre a mulher do poço, a mulher samaritana. E eu ministrei ali, eu falei, olha, ali na cidade de Sicar, em Samaria, o Senhor não fez nenhum milagre. Mas aqui ele fez muitos milagres para quê? Para você compartilhar o que Jesus está fazendo na sua vida. E através do seu testemunho, o Senhor vai alcançar milhares de pessoas. Então eu entendo que o Senhor está fazendo milagres ali para alcançar muitos muçulmanos para Ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele se apresenta com poder quando necessário, né? Sim. Como aqui a gente compara as duas igrejas, né? Não a nossa com a deles, eu digo do Ocidente com o Oriente. Aqui, o que as pessoas querem? Eles querem uma melhora de vida, uma resolução numa certa situação e tal. Lá, o que eles querem? Eles querem salvação. Mais nada, não importa o resto. Eles querem a salvação. Por isso que eu entendo assim que é tão puro o tratar com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim, é só isso que eu quero que vocês queiram. É só isso. O detalhe é que a igreja do Ocidente, a igreja do lado de cá, ela tem muitas opções. Ela tem muitos amores. E ela precisa queimar todos os amores. Precisa deixar todos os amores de lado. Sim. E ficar só com Jesus. E a manifestação do poder também, né? Porque, como o senhor mesmo falou, eles não têm acesso nem à saúde, né? Então, assim, onde eles têm toda a fé deles, que Cristo ali pode curar, pode realizar os milagres. E pelo crer deles, o Senhor pode realizar os milagres ali. Eu orei até por muitas crianças com febre. Para vocês terem ideia, o Senhor curou ali instantaneamente. Que não tem nem remédio, eles não têm. Não tem acesso, não tem condições financeiras para comprar remédio também. Meu Deus. Por que não acontece aqui? Porque a gente, antes de orar, a gente faz o quê? Dá um calpol pra ela. Exatamente. Ai, tô com dor de cabeça. Sim. Ai, toma um remédio. Vamos entrar agora num assunto mais delicado. Talvez você que está nos assistindo não saiba, mas ainda existe, né, escravidão no mundo. Não só lá no Paquistão, como até mesmo no nosso próprio país, às vezes já foi descoberta, né, fazendas também, que pessoas acabam se tornando escravos, né? Então, esse foi um dos motivos também, né, da missão, que foi de libertar 2 famílias que estavam sendo escravas nas fábricas de tijolos. As primeiras 2, em nome de Jesus. Amém. Jesus. E como que é, assim, pastor, essa questão? Porque a gente fala assim, parece uma coisa tão distante. Como assim, escravos, né? Como assim? Como que funciona isso, pastor? Principalmente para nós. Eu coloquei uma imagem aqui dos tijolos ali. Eu acho difícil a gente entender como assim escravidão nos dias de hoje. Sim. Mas existe, né? Existe. Eu estive em 2 fazendas de escravos. São fazendas de tijolos, onde os cristãos... Tinha cristão e também muçulmano. O que acontece? A pessoa, quando ela nasce dentro dessa fazenda, ela nasce escravo. Então, são pessoas que adquiriram essa dívida através dos pais, de geração em geração. E essa dívida, ela não diminui. Eles trabalham fazendo
eles fazem 1.000 tijolos aproximadamente a cada 2, 3 dias. E esses 1.000 tijolos, eles recebem 4, equiparando, né, o dólar, comparando ao dólar, recebem 4 dólares e 50 Uau. por 1.000 tijolos. A cada 2, 3 dias. A cada 2, 3 dias. Aí vocês imaginam. Então, a dívida, ela só aumenta. Eu tive a oportunidade de ver o caderno de uma das famílias que nós libertamos. O valor só aumentava. Porque, no caso, era um absurdo. O dono da fazenda vai cobrar moradia, Ele cobra alimentação. moradia. Ali do lado esquerdo são as casas que eles moram. Olha a condição. Não tem energia elétrica, não tem água, não tem nada. A água tem um poço aqui, ó. Ali, tá vendo o balde branco lá? Ali é um poço que eles vêm ali e buscam água. Não tem água encanada dentro das casas. É terrível a condição que eles moram. E aqueles são os tijolos que eles fazem. Aqueles são os tijolos que eles tinham acabado de fazer. E no caso, as crianças tudo trabalham? Tudo. A partir de 2 anos de idade, as crianças já são enviadas para o trabalho. Elas não têm direito à escola, não têm direito a sair. Tem câmeras vigiando o tempo todo. Então eles não podem sair, eles estão em situação, eles são escravos, literalmente. Os donos da fazenda têm segurança armada, tipo capataz? Tem. Infelizmente. Meu Deus, tem. como uma criança de 2 anos faz tijolos? Eles ajudam as famílias para tentar produzir mais, para tentar pagar a dívida, mas é impagável. Infelizmente. Ou seja, eles extremamente não têm terrível. Infância, não brincam? Não. É terrível. Tem eles trabalham de sol a sol. Imagina você sentado, fazendo tijolo o dia todo. Misericórdia. Aqui tem uma foto, né? E não é bem sentado ainda, Ele né? tá trabalhando, no caso, fazendo com aquela massa ali? Isso, fazendo com aquela massa. Aí a esposa eles ficam nessa posição filhos, o dia todo? O dia todo nessa posição, de sol a sol. Aí a esposa e os filhos vêm trazendo a massa, traz o barro, traz a água, eles vão fazem a massa e deixam a massa pronta para o esposo fazer o tijolo. É assim que funciona, eles fazem um processo de produção. Nossa. Para tentar produzir mais. Carregar a água e o barro é o mais pesado ainda. Exatamente. Se a gente for analisar. Sim. Ali do lado aqui, tá vendo o pó? Aqui, ó. Ali é o pó que é usado para fazer o barro. Esse pó eles misturam água e fazem... E tudo com a mão ali mesmo, sem proteção, nada. Tudo na mão. Eu pensando em proteção, né? Meu Deus do céu, é difícil de imaginar isso. Aqui outra foto. Esse é o carrinho para carregar os tijolos. Sim. Até isso é difícil de usar, gente. Sim. Misericórdia. E esse que estão com vocês ali é o Tahir, daí no caso os outros pastores ali. Os outros pastores estavam nos acompanhando. E no caso, como que esse dono da fazenda deixou vocês entrarem ali? Ali o que acontece? Para o dono da fazenda é muito conveniente que quando uma pessoa vai lá, ele cobra um preço para a gente poder estar lá dentro. E qual é esse preço? É dar alimentação para todo mundo que estiver lá dentro. E aí não vai sair do caixa dele, não vai sair do bolso dele, então se torna conveniente para ele receber. Mas você tem que alimentar a todos. Alimentar a todos. Se tiver 1.000 escravos, tem que alimentar os 1.000. Aí tinha aproximadamente 500 famílias escravas só nessa fazenda. 500 Ou seja, famílias. nesse dia que vocês foram, vocês tiveram que pagar alimentação para todos eles. Para todos. Nossa, e o dono da fazenda torna como que um turismo ali? Tipo, deixando as pessoas entrarem e pagando para ele. Na verdade, não são todos que têm acesso. Ali nós conseguimos acesso por causa da vida do pastor Imran. Ok. Que ele tem o contato com essas pessoas e conseguiu acesso para nós estarmos lá. Isso. Na verdade, todos os meses a gente faz esse trabalho nas fazendas. A gente vai lá, dá alimento aos nossos irmãos. Perdão. E prega a palavra para eles. Então a gente já tem esse trabalho lá. Então foi passando, ele foi acostumando, foi conversando aqui, conversando ali. E aí, até um detalhe para vocês saberem também como que surgiu a ideia de comprar a liberdade das famílias. Num dos cultos que o pastor Tahir foi fazer lá, aproximadamente uns 10 meses atrás, foi em junho ou julho, 6 meses atrás, quase. O pastor Tahir falou para mim, pastor, uma família me procurou pedindo se a gente não tem condição de comprar a liberdade deles. E aí o Tahir falou para ele, olha, eu não tenho condição, mas nós servimos a um Deus que tem, que pode. Vamos orar. E aí o Tahir me comunicou, falei, Tahir, quanto custa? Ele falou para mim, aproximadamente 2.000 libras, a liberdade dessa família, que depende da idade deles, depende da quantidade de membros, para determinar o valor da dívida deles. Cada família é um valor. Cada família é um valor. É porque tem a dívida deles. Não é o custo por pessoa, não é um custo fixo, né? É a dívida que eles têm com a fazenda. Exato. No caso, 2.000 libras vai dar o quê? 15 mil reais, né? Mais ou menos. Hoje?
Aproximadamente. Aproximadamente, por aí. para Aham. quem tá no Brasil, R$ 15.000 para libertar uma família, Se né? tem Sim. alguém no Brasil que tiver interesse, nos procure, Sim. entre em contato com a gente, que a gente pode conversar com o pastor Tahir, né, Sim, pastor? sim. Aqui Só tem em uma outra fazenda tem 500 famílias. Uma Nossa. fazenda. São Meu Deus. centenas e centenas de fazendas, infelizmente. Essa foto, o que estava acontecendo ali, pastor? Ali nós estamos pagando o dono da fazenda pela No liberdade. caso, esse é o dono da fazenda Esse é o dono. e esse é o que está sendo Esse liberto. é o irmão Salim. Ele que está sendo liberto. Ele Ele que é está a sendo família dele, liberto. né? Ele é a família dele. Por isso que é ele que está pagando. Na realidade, eu não posso chegar e pagar. Ah, Ele tem que pagar. Daí o que eu faço? Ali na frente do dono, eu entrego o dinheiro na mão do Salim. Aham. O Salim entrega na mão do dono. Aí é válido o pagamento. porque Uma se coisa fosse o interessante- senhor, ele poderia alegar Negar. que não está Exato. pago. Aham. E ainda ficar com o dinheiro e com Uhum. a família. Sim. Existe alguma forma de comprovar que isso está sendo pago? Na Não, realidade, tipo assim, que eles recebem, agora você tá livre? sim, nós temos uma carta, um documento estampado já pelo cartório, tudo certo, com o selo de liberdade deles, a carta de liberdade. Meu Deus. Inclusive eu tenho essa carta em casa. Eles Sim, a fizeram gente questão. Fizeram É, questão. só eu perguntei isso porque talvez também você esteja se perguntando, né? Ah, mas e cuidado com os golpes, né? Como Uhum. foi falado, né? Cuidado com pessoas que talvez você não conheça, mandar dinheiro sem saber. Porque é uma coisa muito séria, tem que ser com pessoas que você conhece, pessoas que, né, você conheceu ali a história, porque precisa tudo ser legalmente. No caso, tem um documento legal que eles fazem quando é pago essa dívida, e registra em cartório, tudo. Sim, E lá diz, né, que essa pessoa Uhum. está livre. sim. Isso que É. choca mais, né? Porque Exato, assim, porque quer dizer, as tá autoridades dentro da lei. sabem. As autoridades sabem e a lei do Paquistão proíbe a escravidão. proíbe a escravidão. Na teoria. Mas na prática é outra, infelizmente. Sim. Aí eu tenho uma foto aqui da família. Essa é uma família. Isso, essa já é outra família. É a Aham. irmã Shazia, Aham. ela, o filhinho que chama Moses e a filhinha que chama Angel. Ó, Que lindinhos, Ela né? é viúva, ela perdeu o esposo há aproximadamente 2 meses atrás. No caso, ela com 2 filhos pequenos, talvez não seja mais interessante ter lá o dono da fazenda ter. Uhum. Por isso que ele quis vender Sim. Uhum. Para ele ficou interessante vender a liberdade a dela. liberdade dela, porque ela tava Ele com 2 pode filhos e perdeu o marido, né? No caso, que era o Uhum. que mais trabalhava. Ele pode Sim. escolher não querer receber. Pode, Se na algum hora deles- ali, se ele quiser. Não vou receber, ele pode falar. Se ele mudar de ideia... Se ele mudar de ideia, Quer dizer que a família não é só porque tem o dinheiro, ela tem que Não. orar mesmo é para que contar Deus com o faça. favor do Senhor, literalmente. Amém. Tanto é que Pra que, dentro que da o dono sala... decida, né? Libertar. Exato, tanto é que dentro da sala ali, nós não pudemos expressar alegria, contentamento, nada. Tivemos que ser estritamente ali contidos em tudo. Para que ser ele neutro. não viesse e falar, não vou receber de você. Não pode nem ficar feliz e nem se Não, mostrar ali bravo também com a Dentro situação. da sede da fazenda ali, não. De forma alguma. Tem que ser neutro. Neutro. Uhum, exato. Aqui é a família da outra. A que tá- primeira. É, a primeira. Isso. Essa é a família do irmão Salim. São uma família com 5 membros. E aqui na minha direita, né? Uhum. Aqui à minha esquerda tá o pastor Imran. Uhum. E ali são Nossa, 5 glória a Deus, membros. né? Olha, 2 crianças ali. Sim. Uma Então, parece adolescente, né? O fato que me Sim, chocou uma muito. adolescente, uns 15 anos mais ou menos. Vão poder ter a vida em liberdade. O né? fato Sim. que me chocou muito foi quando o senhor comentou sobre que os donos da fazenda podem requerer as meninas em qualquer Sim. idade. Infelizmente. Os donos da fazenda de escravos, eles abusam das meninas. Não só meninas, como mulheres e tudo. Quem eles quiserem. Eles são donos. Infelizmente, eles podem fazer de tudo. Meu Deus. É triste. É chocante. Aqui ele, né, te abraçando. A gente tem vídeos também, coisas que a gente vai postar nas nossas redes ainda. Aqui eu coloquei só as fotos, porque fica mais fácil pro pessoal em casa Sim, conseguir aí ver. foi quando eu cheguei, nós chegamos na fazenda e ali ele veio nos receber. Ele não se continha a alegria dele. Imagina, não tem como imaginar, e ali na atrás verdade. a esposa dele, Sim. com o filhinho. Aí nós estávamos pagando pela liberdade da irmã Shazia, Ah, na, sim. na primeira fazenda. Da viúva, né? Da viúva. Ali, mesma série. Eu entreguei o dinheiro na mão dela, ela entregou na mão do dono. Sim.
Aqui é uma foto que eles estão comemorando, né? Isso, aí nós pagamos pela liberdade, Jesus pagou pela liberdade deles ali na sede da fazenda, e nós saímos dali. E aí nós saímos a uns 200 metros mais para frente no local que nós íamos fazer o culto. E em seguida alimentar eles. Aí essa é uma forma de honra e gratidão ao Senhor que eles estão fazendo. E aí esse dinheiro que está ali é para distribuir para as crianças. Nossa, que legal. Aqui é depois, no caso, um culto depois, né? Isso, aí nós estamos ainda dentro da fazenda de tijolos. Aí nós temos um culto. Nessa fazenda tem mais ou menos 200 cristãos. O resto são muçulmanos que estão em escravidão. Aí nós temos um culto para eles. No caso, essas pessoas então são todas escravas? São todas escravas, sim. Meu Deus. Ali eu ministrei para eles, o Espírito Santo nos deu uma palavra, que Jesus é a nossa esperança. E eu falei, olha, cada tijolo que você fizer, continua dando glória a Deus. Dá glória a Deus. Abraão cumpriu o seu chamado, dando glória a Deus. Então, cada tijolo que você fizer, dá glória a Deus e fala, Jesus, eu sei que o Senhor vai vir me libertar, em nome de Jesus. E como que eles reagem, no caso, quando a família é liberta, né? Os outros que ficam. Eles estavam em extrema alegria e felicidade pela vida das duas famílias que tinham sido libertas. E aí nós trouxemos a irmã Chásia, que era viúva, para essa fazenda para cultuar o Senhor junto com a gente. Olha a situação. Volta um pouquinho, irmã Jaque, por favor. Olha a situação lá no fundo. No fundo. Tanto lixo. É assim. Desumano. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho umas fotos, né? Que não dá nem pra ver dentro, mas assim, mais perto das casas. O que o senhor viu lá, pastor, das casas que eles vivem? A casa tem uma cama. A gente não pode nem chamar de cama, que nem colchão tem na cama. É um entrelaçado de fios mais grossos assim que eles fazem de colchão. E aí, quando tá calor, que faz 45, 50 graus no verão. Meu Deus. É impossível. Eles dormem no tempo, do lado de fora da casa. A casa é um cômodo e do lado de fora eles dormem. Assim, é terrível, no chão. E o chão batido de terra. É terrível. A gente não entende essa realidade. Não entendemos. Por mais que o senhor fala e tal, fala pra nós, assim, a gente não... A gente imagina, assim, mas é muito longe. É muito longe do que a gente vive. Da nossa realidade. Sim. Aqui é um outro culto, né? Sim, um outro culto. Aí a família do Salim já veio cultuar o Senhor junto com a gente. Eles já estavam Essas pessoas já são livres também. Essas pessoas são livres. Isso, ele tá ali, ó. Ele tá cultuando e a esposa dele tá em algum lugar lá no fundo. Com a filha que ela tava ali. Eles estavam ali cultuando o Senhor, já em liberdade, porque eles não podiam sair da fazenda. Ali eles já puderam sair e cultuar o Senhor. Glória a Deus. Também, né? Mesma. Aí aqui é no quarto dia, também outras ministrações, né? Sim. Você pode ver só no culto de pastores que tinham cadeiras. É verdade. Em todas as igrejas, nas 9 igrejas, inclusive na maior, que eu ministrei lá, não há cadeiras. Não existe cadeiras. Todos sentam no chão. Aí também já é outra ministração. Sim, aí foi no último dia de manhã, no 5º dia de manhã. Esse culto aí foi tremendo. O Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosíssima nesse lugar, como eu nunca vi. Tinha bastante crianças ali, né? Muitas. E as pessoas ficam reclamando que a igreja, porque tá quente, porque tá frio, porque a cadeira... E se você reparar ali, tá bem apertado, né? Você vê, extremamente apertado. As mulheres com as crianças no colo ainda. Esse culto aí já foi numa outra casa. Dentro da casa, em 2 salas, tinham 200 e poucas pessoas. Meu Deus. Dentro de 2 salas. O senhor se sentiu vivendo a Bíblia? Porque quando você vê em Atos, naqueles tempos lá na igreja primitiva, eles se reuniam nas casas quando dava. E tem até a história daquele que caiu do telhado quando Paulo pregava, porque ele pregou a noite toda. E... eu lembro, quando o senhor falou, principalmente das pessoas aparecendo em cima, assim, me veio muito essa imagem. Eles se reuniam nas casas, porque era onde tinham, eles não tinham onde, e muitas vezes eles estavam sendo perseguidos. Então, a igreja hoje é aqui, amanhã tem que ser na casa de outra pessoa, ou em um outro quintal, ou fora da cidade.
Detalhe, na nossa igreja lá no Paquistão, o pastor Tahir ele sofreu perseguição durante, quase uns 8 a 10 meses. E ele teve que mudar 3 a 4 vezes de local, por causa da perseguição. Mudar de local de casa, tudo? De local de casa. Agora que ele voltou para a casa dele. A casa é dele e ele teve que deixar... Sim, a casa é dele, que ele mora com os irmãos, com toda a família. E agora que ele voltou para casa, tem um mês e meio, aproximadamente. Então, ou seja, é por amor a Jesus mesmo. Então, cada culto, eles marcam numa casa, num local, para que os muçulmanos não saibam onde que vai ser, que eles vão se reunir. Ali vocês estão indo com uma roupa diferente, né, pastor? Isso, ali eu fui presenteado pelos nossos irmãos com uma roupa paquistanesa. Eu achei muito legal essa roupa, por sinal. Sim, eu até usei num culto aqui em Manchester, no primeiro culto depois que eu vim do Paquistão. Eu usei essa roupa, ela é muito confortável. Aí essa já é uma outra ministração, né? dentro de uma casa, né? Sim. Aí não tem telhado. Aí é na nossa igreja no Paquistão. Essa é a Viva Paquistão. Essa é a Viva Paquistão. Olha só, não tem nem telhado, para vocês terem ideia. Mas isso é o comum para eles? Comum. E o detalhe, a 100 metros dessa casa tem uma mesquita muçulmana. É por isso que ele teve que fugir. A 100 metros dessa casa é uma mesquita muçulmana. Tanto é que eu tenho um vídeo que eu fiz que quando nós estamos preparando para o culto ali, aparece a chamada muçulmana para eles irem para a oração. E, em média, quantas pessoas se reúnem? Ali, nesse culto, tinha em média 150, 200 pessoas, mais ou menos. 150, 200 pessoas na casa dele. Na casa, Aqui em volta, no caso, seriam os cômodos da casa cômodos da ali casa. É como se fosse um hall? É um hall, exato. É um quintal. Ali mostra um pouco, quintal. Parece do louvor. Essa é a equipe de louvor da nossa igreja. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Olha só. Como que é o louvor, um microfone pastor? Aqui no instrumento, o outro no batuque. O louvor palmas. É da mesma forma que a gente faz aqui. Tem hinos avivados e tem hinos de adoração. Só que eu não pude entender que foram em Punjabi, né? Que é a língua Na que língua eles falam deles. local. Isso. Foi em Punjabi. Aqui a gente tem mais um. Aqui já parece que tem as mulheres cantando, né? Sim. É outra equipe de louvor. Na verdade, eles estão cantando juntos ali. Tem o da direita e tem o da esquerda. Ora o da direita canta, ora o da esquerda. Ora os homens, ora as mulheres. É porque de repente lado, juntos os dois. Exato. Entendi. Legal. Ali, volta um minutinho, Majaque. Até eu vi em cima da mesa ali as flores. Quando um pastor chega lá no Paquistão, normalmente ele é recebido com flores, né? Sinal de honra. Que eles estão demonstrando a alegria em receber a pessoa. Então, todos os cultos eu ganhava um colar de flores e um buquê de rosa, de flor. Interessante, né? Era sinal de honra deles para com a vida do pastor. Que legal. É a cultura deles. O culto, ele é mais ou menos parecido com o nosso, assim? Não. Como que é a sequência, assim? Tem uma liturgia. Sequência? A liturgia? Não, a liturgia, sim. Tem a abertura, aí eles apresentam os pastores, eles honram os pastores, e aí tem o louvor, tem a palavra, aí fazem a oferta, e no final ali eles falam alguma coisinha e já tá. Só que daí quando acaba o culto, aí começa a orar pelas pessoas. Só que esse jantar que o senhor falou é tipo 3 horas. Esse jantar passou ali 2 horas, 3 horas, aí mais 2 horas para orar pelas pessoas. Ou seja, eles vão pra igreja e ficam ali. Eu não tô falando de quem arruma as coisas como a gente normalmente faz. Eles vão. Quem vai só pra cultuar fica em torno do quê? Umas 4 horas? 4 horas, mais ou menos. Pelo menos 4 horas. Pelo menos 4 horas. Nossa. E sai feliz. E muitas vezes você aí de casa reclama por 2 horas. E demora. Se atrasa um pouquinho, tem uma irmã, tem um testemunho meio longo lá, a pessoa já fica reclamando, né? Isso você tá numa cadeirinha confortável, tá no quentinho ou no ar-condicionado. É verdade. Pois é. Meu Deus, hein? Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa aqui das crianças olhando. Essa foto, essas crianças, meu coração ali queimou. Isso foi quando o senhor chegou em algum lugar? Foi logo na chegada do primeiro dia, na primeira igreja. Ver o amor. Ali eu pude ver a expressão, o amor do Espírito Santo de Deus para com eles ali e deles para com a minha vida também. Foi especial demais, porque as crianças, Deus usa elas de uma forma muito especial para falar comigo. A atitude delas, Deus fala muito comigo a respeito disso. Então eu vi uma extrema pureza ali, a alegria deles me recebendo.
Ali eu estava dentro do carro ainda para sair. Entende-se, assim, dá para se entender muita coisa, né? Porque a Bíblia fala, tipo, muitos estudiosos também dizem que Jesus sempre estava rodeado de crianças, né? Por isso que ele fala, deixa vir a mim, porque eles estavam impedindo. E você vê isso, é porque eles estão agindo como se fosse, sei lá, para as crianças daqui, seria como eles agiriam como uma celebridade, digamos assim. Exato. Para eles não é isso que eles querem. Eles querem o homem de Deus. Exato. Querem atenção ali também, né? Exatamente. Ouvir a palavra. Isso, eu vejo uma fome, uma sede deles, tanto de crianças como de adultos, pela palavra de Deus. Desde criança. Desde criança, em estar na igreja. Assim, o que eu pude sentir ali é verdadeiramente como Davi. Ah, Senhor, me deixa estar o tempo todo dentro da sua casa. Me deixa habitar naquele local. Então, assim, eu via isso literalmente na vida deles. Essa sede, essa fome. E eu entendo o motivo pelo qual o Senhor operou tantos sinais, milagres e prodígios ali no Paquistão, quando nós estávamos ali, foi por causa disso, por causa da sede e a fome. E a pureza do coração deles. Que eles vivem como se fosse o último dia deles na Terra. Meu Deus. É impactante demais, é impactante demais. E aqui é a despedida, né, pastor? Sim, aí eles foram no aeroporto me levar, estávamos ali, estavam mais ou menos 10 pastores que vieram me trazer no aeroporto. Nós chegamos no aeroporto ali, era 1h30 da manhã, eu entrei para dentro no aeroporto e umas 3 horas mais ou menos, que o meu voo era 6. Eles ficaram do lado de fora do aeroporto até eu mandar mensagem pro pastor Tahir, falando, eu já tô dentro do avião, o avião já tá quase prestes a decolar. Eles não saíram de fora do aeroporto enquanto eu não decolei. Eles ficaram esperando até saber que o senhor tá deixando a terra deles em segurança. Exatamente. Até o final. Uau. Até o final. Thank you, Tahir. Imran também. Thank you, Imran. Brother Imran. Por cuidar do nosso pastor. Agradecer muito a vida desses homens, porque eu fiquei impressionado, sim, com o que o senhor fez, mas como eu falei até pro senhor mesmo, eu fiquei muito impressionado com o Tahir e o irmão dele. Sim. O que eles fizeram, onde eles chegaram, porque foi através da vida dele que ele conseguiu juntar 250 pastores. Exatamente. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso, porque os pastores têm mais noção ainda do que os próprios membros da igreja. O quão perigoso é, principalmente, se reunirem todos em um lugar só. Foi enviado o convite para aproximadamente 400 pastores paquistaneses. E eles estavam esperando. Falei, Tahir, qual é a sua expectativa para hoje? Ele falou, pastor, eu estou esperando 150 pastores, mais ou menos, de 100 a 150. Quando nós chegamos lá, tinham 250 pastores, e aí do meio do culto começou a aumentar ainda. Então, assim, extrapolou a nossa expectativa, o que o Senhor fez ali. Foi tremendo, tremendo. E nós precisamos entender que um pastor, ele toca a vida ali de 100, 200, 300 pessoas. Então, se 250 pastores estavam ali, quantas pessoas não foram tocadas, serão tocadas através disso daí? Através disso. É exponencial, né? Exatamente. Uma pergunta bem profunda. O que mudou, pastor? De antes do Luiz, antes de ir nessa missão e depois de ir nessa missão? Eu costumo dizer para minha esposa que eu estou em crise, mas uma crise boa. Porque eu vi um evangelho puro, simples, extremamente simples, homens e mulheres ali dando a sua vida por Jesus, cultuando ao Senhor como se fosse o último culto. Porém, não tendo nada, mas tendo tudo, porque eles têm Jesus. Eles entenderam verdadeiramente o que é viver o evangelho. Entender que Jesus é tudo. Exatamente. O resto é resto. O resto não importa. E aqui nós temos tudo, mas não temos nada. Nós temos tudo, digamos, em termos de comodidade. Mas esse tudo nos atrapalha a ter o verdadeiro tudo, que é Cristo. Então, isso está em conflito para mim, porque eu vejo pessoas, muitas vezes, não na nossa igreja, fora dela. Amém. Vamos profetizar. Em nome de Jesus. Ali, adormecendo na fé. E os nossos irmãos dando a vida. Assim, como pastor, eu poderia aposentar a minha chuteira, digamos assim, depois dessa missão. Porque para mim foi assim, extremamente impactante o que eu vivi ali. Que para expressar em palavras é muito difícil. Mas assim, nós precisamos trazer a realidade que eles vivem. Esse evangelho que eles dão a vida por Jesus. Eles entenderam que para seguir a Jesus nós precisamos largar tudo. É o que eu disse, para aceitar, para ser salvo,
É simples, é aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador e depois desenvolver a sua salvação, que é o processo de santificação. Então, para aceitar Cristo, não vai custar nada, é de graça. Mas para servir a Ele vai nos custar tudo. Aí são as renúncias que nós temos que fazer. É negar o nosso eu, tomar nossa cruz e seguir o Senhor, ir após Ele. Então, eles entenderam o que é isso. A igreja do Ocidente precisa entender verdadeiramente o que é isso. Então, esse tem sido o meu conflito dos dias de hoje. O que eu vivi ali em 5 dias, mais os dias que eu fui e voltei, foram quase 7 dias, incluindo a viagem. Então, o que eu vivi ali me impactou para a minha vida toda. Não tem como eu viver não querendo viver o que eles vivem lá. Entende? Não trazer aquela realidade para cá. A realidade que o senhor fala de devoção. De viver o evangelho, de devoção, exatamente. De entrega, de busca. Entrega, de tudo. Exato. E às vezes aqui uma palavra, a pessoa fica chateadinha e já não quer mais saber de Deus. Exatamente, esse é o famoso crente dodói. Fica bravo com alguém e quer virar as costas para Deus. Sim. A gente já teve pessoas da nossa família falando assim, mas vocês fazem muita coisa, tipo, vocês se dedicam muito. É porque eles mandam mensagem, a gente tá sempre ocupado. Estamos na igreja, eu tô fazendo alguma coisa pra igreja. E na verdade, assim, antes disso, eu já olho pra mim e falo assim, eu tô fazendo coisas, mas na verdade é tão pouco. É tão pouco. E já pessoas falam, vocês estão fazendo muito. Eu penso, quando eu vejo uma coisa dessa, eu falo, nossa, o que eu faço não é nada. Esse é o meu sentimento. Então, assim, e a gente, e não vou ser hipócrita de dizer, a gente vive, tem que trabalhar, tem que, né, tem horário pra fazer as coisas, e a gente quer fazer mais coisas e às vezes não consegue por causa do tempo, do trabalho. E fico pensando assim, meu Deus, eu não tô fazendo nada. Então, assim, fica esse conflito mesmo, né? Falando assim, que tipo de crente que eu sou, né? Que tipo de... Eu não tô levando o evangelho, porque por mais que eu esteja ali na igreja, e eu sei que, de certa forma, sim, eu estou contribuindo para que o evangelho alcance mais pessoas. Mas, às vezes, eu fico pensando, e essas pessoas, né? Que não tem ninguém, não tem acesso ao evangelho, o que eu tô fazendo? E, às vezes, isso causa um certo conflito, assim... eu acho que o William também, né? Que a gente já conversou sobre isso. E mesmo assim, o pouco que a gente faz, a gente se sente cansado, às vezes, de fazer. Então, isso que, às vezes, a gente resolve as coisas só no celular. Você senta ali no sofá e tá resolvendo as coisas que... É um monte de coisa que você tá resolvendo, mas você tá no conforto da sua casa, mexendo no seu iPhone, não sei o quê. Aí você vê as pessoas... e como os cultos foram de dia, eles tinham que deixar de trabalhar pra ir. Então eles deixavam de ganhar. Eles já ganham quase nada. E aí deixavam de ganhar aquele dia ainda para receber uma palavra, porque eles estavam tendo uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Isso para eles já é suficiente. Ou seja, eles largaram tudo para estar lá ouvindo a palavra, né? Sim. E a gente, nesse mundo que a gente vive... As pessoas não abdicam do conforto de deixar de fazer qualquer coisa. Não sei lá, vou jogar bola com meus amigos, vou assistir um jogo de futebol. Não vou hoje porque hoje eu vou fazer isso. Cara, você tá vivendo o evangelho direito? A questão é, qual é a nossa prioridade? Exatamente. Como cristão, se nós não estamos tendo Cristo como nossa prioridade, até pode soar um pouco rude, mas nós estamos sendo cristãos falsos, cristãos fakes, infelizmente. Nós não estamos vivendo verdadeiramente a palavra. Cristo precisa ser a nossa prioridade. Nós passamos do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Senhor. Nós deixamos de ter Satanás como nosso Senhor e passamos a ter a Cristo como nosso Senhor. É interessante que o apóstolo Paulo, em Efésios 1, ele abre o capítulo 1 ali falando Paulo, apóstolo segundo o evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, 3 e 4, ele passa de apóstolo de Cristo, depois ele fala que é prisioneiro de Cristo, e depois, capítulo 4, Efésios 4, ele fala assim, eu sou prisioneiro no Senhor. Mas nós, o que nós fazemos? Nós queremos subir de cargo, queremos mais. E ele entendeu que para ter ele Cristo... se colocou como escravo. Ele precisa diminuir para que o Senhor cresça. É tremendo.
A verdade é, eu me sinto um cristão bem meia boca quando eu vejo esse povo. E aí, William, concluindo, nós precisamos entender que para servir a Cristo, nós precisamos definir as nossas prioridades. Precisamos entender que ou a gente dá tudo para Ele, ou a gente dá tudo. Não tem como, eu vou me doar 50% para Ele. Não existe isso. Os nossos irmãos estão dando a vida. Olha o exemplo que eles estão dando. Eu fico imaginando o tamanho do galardão que eles vão ter na eternidade com o Senhor. Lá no céu, eles que vão morar nas mansões e nós na favelinha. Não, nós vamos morar na mansão também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas eu fico imaginando. Mas vai ser exatamente o oposto. A igreja do Ocidente, que tem tudo, não vai ter muita coisa, não. Mas eles que não têm nada, eles vão ter tudo. E glória a Deus, né? Fico feliz que... Glória a Deus que a gente teve a oportunidade de participar disso, porque... De ver por dentro essa realidade. Sim. Porque assim, igual eu disse, eu assisti pessoas que vão e fazem essas missões, mas é diferente quando alguém próximo faz. Daí traz a realidade mesmo. Você consegue, de certa forma, sentir aquela realidade. Igual depois, né, a gente foi em um lugar lá e o senhor tava mostrando as fotos de algumas coisas que a gente não mostrou e tal, das ruas e dos lugares e tal. Então a gente consegue sentir um pouco disso, mesmo sem ter ido. Sim. E se sentir parte também, porque sempre que possível a gente tenta apoiar as missões, principalmente da nossa igreja, né? Sim. E a gente vê o quanto isso é importante. Eu gostaria de poder fazer muito mais. Quando eu vejo isso, imagina, custa 2.000 pounds a liberdade de uma família. Poxa, queria ter, tipo, cada mês ter 2.000 para libertar Amém. Uma família. Amém. E talvez a gente pense assim, né, que foi um trabalho de formiguinha e quão importante é a união, né, da igreja, das pessoas em ter participado disso. Você aí, membro da Viva, se sinta feliz, honrado por Deus ter colocado essa oportunidade na nossa vida, né? Porque uma pedrinha lá na acho que a gente precisava disso. Amém. E eu tô muito feliz de participar, porque eu creio mesmo que a igreja ela tem que fazer a diferença na sociedade, né? E tanto que a gente falou de avivamento, que acontecia, né? A própria sociedade mudava após os avivamentos que ocorreram. Ou seja, a influência da igreja na sociedade. E quando a gente vê uma coisa dessa, a gente vê isso acontecendo. Sim. Né? A gente vê... Então, às vezes, você tá ali na igreja, não sabe... Não tá participando de um ministério, mas você tem ali um projeto que você consegue ofertar, que você consegue investir nisso e saber que o teu dinheiro tá... Mesmo que não tudo, mas que uma parte, você pode participar... Sim. Eu fico muito feliz, né? A gente fez ofertas no passado, né? Lá do Brasil, a gente fazia ofertas, mas era pra longe, assim, né? As pessoas já estavam na África, muitas vezes. Igual do ministério do Reinhard Bonk, que foi onde a gente conheceu, né? O chileno. E a gente tinha um projeto de adotar uma criança, acho que era uma quantia pequena lá por mês. Mas para eles era bastante já e ajudava a manter essa criança num orfanato, numa creche, alguma coisa assim. E a gente ajudou por um tempo, enfim. E fizemos ofertas para quem estava em culto de missões. Então a gente sempre a gente entendeu o quão importante é. A gente entende que a igreja tem que avançar. A gente entende que o papel da igreja é fazer diferente onde ela está, mas é também expandir. Não é ficar ali cuidando... Não tô culpando ninguém, nem colocando gente como errado, mas não é só cuidar daquele rebanho que tá ali. Exatamente. Um detalhe, para você que não sabe, quando o Senhor nos entregou esse projeto do Paquistão, especialmente agora o projeto de libertar essas duas famílias, entregou esse projeto, nós não tínhamos 1 centavo em caixa, sobrando para fazer isso. E aí os irmãos se uniram. O Rafa e a Nara, que são os líderes de missões nossos, eles começaram a fazer cantinas na igreja. E aí nós começamos a divulgar ali no final do culto, nos avisos. E aí levantou uma família aqui dando um valor tal, outra família ali dando outro valor. E aí fazendo as cantinas. Aí eu falei com alguns pastores abençoaram também para que isso pudesse acontecer. Sim, até não vou falar o nome dos pastores aqui para não ser injusto, mas pastores, muito obrigado também. Família Viva, muito obrigado. Por tudo que você colaborou, contribuiu para que esse projeto que nasceu no coração do Senhor
pudesse ser concretizado e realizado com sucesso. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Amém. Pastor, e para finalizar, a gente já falou aqui, né? Mas eu vou colocar aqui no vídeo agora. Se você que está em casa, né, também gostaria de ajudar esse projeto, eu vou colocar aqui a conta também da igreja, tá? E você pode também entrar em contato com a gente. Deixa eu ver se foi. Se você sentir, né, de ajudar esse projeto, na referência você pode colocar lá Paquistão, na hora da transferência ou na hora de observação lá, né, que tem no cartão de crédito também. Porque esse dinheiro ele é separado, né, pastor? Sim. A gente separa das outras ofertas para que seja exclusivamente para esse fim. Isso, tudo que entra para o Paquistão é destinado para o Paquistão. Uhum. E se você sentir no coração de ofertar, está aqui os dados, pode entrar em contato com a gente também, lá pela Viva, pelo Instagram da Viva Manchester Church também, que a gente com certeza vai te passar também os dados. É interessante falar que tem ali o QR Code. Você pode ofertar pelo seu cartão também, não só pela conta da igreja, mas também pelo seu cartão. Escaneando o QR Code, vai direto na conta da igreja também. Exatamente. E aqui eu ia perguntar, né, como que a oferta e a oração da igreja realmente fizeram diferença lá no campo, né? Totalmente, totalmente. A oferta, o jejum, foi um tempo de preparação que nós fizemos para essa viagem missionária. E isso surtiu um efeito gigantesco lá no Paquistão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos muçulmanos se convertendo, muitos milagres, sinais, prodígios. O Senhor está fazendo um avivamento no Paquistão. O senhor falando de jejum, eu vi alguns líderes recentemente voltando a falar bastante de jejum. E eu vejo como que a nossa igreja é uma igreja que tem o costume de jejum. Sim. E essas outras pessoas, eles estão, digamos assim, dando os primeiros passos ainda. Ou seja, pessoas que estão no evangelho há não sei quantos anos e não têm o hábito de jejuar. Eu não estou falando que a pessoa tem que ficar 21 dias todas as vezes, tem que ficar 7 dias todas as vezes, mas ao menos uma vez por semana, né, você dedicar um tempo só para oração e leitura, falar, ter um tempo e sacrificar um pouco a tua carne ali, né, abrir mão das tuas vontades. É o seu tempo de devocional, né? Exato. Isso é extremamente importante. E o jejum colocou a gente, eu entendo que o jejum colocou a gente bem preparado para o resto, que esse hábito de jejuar ajudou o senhor lá também, né? Sim. Na realidade, eu jejuei todos os dias que eu estava ali no Paquistão. Então. Todos os dias, desde que eu saí daqui, comecei a jejuar, até o dia que eu voltei. Eu só comia alguma coisa pela manhã e à noite, quando eu chegava de volta. O dia todo ali sem comer. Então, foi extremamente importante. E para você que não sabe, a nossa igreja está há aproximadamente mais de 5 anos jejuando ininterruptamente, praticamente. A cada 6 horas tem 2 irmãos jejuando. Tem um jejum que eu faço com os pastores, com os líderes também. Então, eu conto isso para te incentivar a jejuar também. Porque quando você jejua, você está alimentando o seu espírito e matando a sua carne. Amém. Eu coloquei aqui também, né, a nossa logo da igreja. Você pode, se você ainda não segue no Instagram, tem o canal do YouTube também, onde você pode ver as mensagens que são pregadas todas as semanas, a Viva Manchester Church. Você pode encontrar ali no Instagram e você pode encontrar no YouTube também, para conhecer um pouco mais do trabalho que a igreja está fazendo aqui na Inglaterra, aqui em Manchester e agora no Paquistão, né, pastor? No YouTube, semanalmente, né? A gente Sim. tem o culto, semanalmente vai pro YouTube. E, pastor, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem pretende ir para missões ou para quem gostaria também de investir, quem né? Sonha com isso, quem sonha com isso. Ou entende que tem esse chamado, quais os primeiros passos, digamos assim? O primeiro passo é buscar o Senhor, né? Buscar uma direção do Senhor e fazer um planejamento. Né? O Senhor Jesus disse, ide por toda a terra e fazer discípulos. Mas para que isso aconteça, é preciso fazer um planejamento. Né? Depende da nação que você vai, mas eu quero encorajar você a fazer missões. A missão, muitas vezes a gente pensa, vou fazer missão lá do outro lado do mundo. A nossa missão muitas vezes está do nosso lado, no nosso bairro, na nossa cidade. Muitas vezes a gente espera fazer missão numa outra nação, mas a nossa missão muitas vezes está ali no nosso bairro, na cidade.
E às do vezes nosso lado. ali a pessoa vai ser só preparada, às vezes, naquela missão. Ela pode ter essa missão, fala, passou no teste, está preparado, agora você vai. Exatamente. Eu vejo as pessoas, eu sonho com missões. Eu falo, você aprendeu pelo menos uma língua para onde você vai? Não sei a língua nativa. Então como que você vai falar com eles? Sim. Imagina se eu não soubesse o inglês para pregar lá pro Paquistão. Pro pastor Tahir traduzir pro Punjab. Fica difícil. É verdade. Primeira coisa, o inglês, né? A pessoa tem que ter. O inglês é interessante, é uma língua interessante para ser a primeira, né? Porque você vai para quase qualquer lugar e vão te entender. Com o inglês você se vira em todo mundo, né, praticamente. Uhum. Pastor, pra gente finalizar então, o senhor gostaria de deixar algum agradecimento especial e deixar uma mensagem pro pessoal que tá em casa? Sim, primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando o que o Senhor fez no Paquistão. Agradecer você que está nos assistindo também, agradecer toda a Viva, Amém. Que são famílias extremamente especiais. O Senhor nos presenteou com uma igreja amável, uma igreja devota ao Senhor. E isso não tem preço. E agradecer também você que colaborou, que ofertou, né, para que essa missão fosse possível de se realizar. E eu quero deixar aqui um convite, que o Espírito Santo de Deus venha queimar no seu coração, que missões, que muitas vezes nós pensamos que a missão ela começa quando nós vamos para uma outra nação. Não, mas a missão ela começa até mesmo do nosso vizinho, do nosso lado, no nosso bairro, na nossa cidade. Não espere você alcançar as nações antes de alcançar o seu bairro, muitas vezes, porque é no seu bairro que o Senhor vai te preparar, né? O Senhor Jesus falou que o evangelho iria se espalhar de Jerusalém, Samaria e depois até os confins, Judeia até os confins da terra. Então, muitas vezes nós olhamos para os confins da terra e não olhamos para Jerusalém, não olhamos para Israel. Então, nós precisamos primeiramente olhar para nossa situação local. O Senhor deseja alcançar a nossa comunidade local, para depois ali Ele vai te preparando, vai te estruturando, vai te dando, vai moldando você à imagem e semelhança de Cristo, e a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus, tendo o mesmo caráter dele como Cristo, e ali Ele vai te capacitando para que você venha alcançar lugares maiores. Pensa só, hoje nós estamos na Inglaterra, servindo ao Senhor aqui, já em missões, e fazendo missão através da missão. É só verdade. Jesus para fazer isso. Glória a Deus por isso. É uma missão dentro da missão. É uma missão dentro da missão. Amém. Pastor, muito obrigada. É uma honra ter mais uma vez o senhor aqui. Amém. Eu que agradeço. Foi quem nos incentivou a começar. Foi o primeiro. E olha só, começando o novo ano com o primeiro episódio com Glória o senhor a Deus. novamente. Queremos Muito agradecer muito a sua disposição, tanto de vir aqui como também de dar o sim para essa missão e nos fazer parte dela. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela dedicação que o senhor tem, tanto com a missão como com as pessoas que estão na missão. Porque muitas vezes você foca só o objetivo e esquece o caminho. O senhor não tem feito isso. Muito obrigado. Obrigado pela sua vida e a sua devoção. Glória a Deus por tudo. Eu entendo que Cristo tem que crescer. Amém. E nós precisamos diminuir cada Amém. vez mais e mais, para que Ele receba toda a honra e toda a glória. Amém. E que Ele seja Amém. conhecido em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E pegando esse gancho aqui, para que Cristo seja ainda mais conhecido, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, se inscreve no canal A Melhor Parte Podcast. Também segue lá a Viva Manchester Church, se inscreve também no canal para que a gente possa levar o evangelho através da internet para mais pessoas. Compartilha o vídeo também para ser expandido aí essa missão. Em nome de Exatamente. Jesus. Nosso objetivo é esse, é levar Cristo a ser ainda mais conhecido e a gente pode usar a internet para isso, né, pastor? Glória Com a Deus. certeza. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.